Sem dúvida alguma, é um tema ainda muito primordial no movimento sindical brasileiro, apesar de em outros continentes, como na Europa, essa discussão já ser feita há tempos e temos negociações coletivas que levam em consideração também a questão do meio ambiente. Então, aqui no Brasil, nós temos esse tema tendo essa iniciativa primordial, mas os desafios eles são inúmeros. E no caso da Petrobras, que é uma grande empresa ainda não somente de petróleo e gás, mas ainda é uma empresa integrada de energia, ela deveria cumprir um papel ainda maior. O processo de transição energética sem uma empresa pública controlada pelo Estado brasileiro, pelo povo brasileiro, ela se torna muito difícil, porque é óbvio, o capital financeiro internacional que já observa esse tema e que investe nesse tema, inclusive acionistas verdes que direcionam investimentos para essas áreas, eles estão preocupados com o lucro pelo lucro, em cima desse nicho de mercado que é novo e que tem aí gerado uma série de dividendos para esses acionistas. Então, se nós não tivermos o Estado brasileiro ou os Estados controlando esse processo de transição energética, nós então não teremos uma transição energética justa, principalmente que observe os trabalhadores e trabalhadoras. Dentro da área do setor, na verdade, energia aqui no país, nós já temos esse problema. O próprio estudo do DIEESE, junto com a CUT Nacional, demonstra isso, que o processo de geração de emprego e renda no país, ele poderia ser maior se o Estado brasileiro controlasse isso. Ainda temos, tanto no setor de petróleo e gás, como nos setores de energias renováveis, aqui falando da eólica, da solar e também de biocombustíveis, a geração de emprego e renda maior em outros países, prejudicando o Brasil e, em especial, o Nordeste, onde a maior parte dos investimentos hoje são feitos nesses setores. Hoje nós temos inovações tecnológicas dentro da indústria petroleira, de petróleo, gás e, por tabela, de todo o setor de energia, que atingem de morte postos de trabalho. Nós temos, por exemplo, hoje, plataformas que estão sendo já encomendadas, a tendência é que em 2030 já tenhamos plataformas não habitadas operando aqui na costa brasileira. Isso vai gerar perda de postos de trabalho. E o trabalhador, a trabalhadora, às vezes não observa que isso já está acontecendo. A mesma coisa com relação à transição energética. A gente tem hoje aqui no Nordeste, principalmente, um processo de transição muito forte em cima da energia solar e eólica e não temos um processo de negociação coletiva que leve em consideração esses pleitos dos trabalhadores a partir das entidades sindicais. Então esse é sim um grande desafio que nós temos para que essa transição energética que está acontecendo e que vai acontecer com maior força, ela ocorra envolvendo principalmente os trabalhadores e trabalhadoras que são os mais atingidos nesse processo. É um verdadeiro desastre. Nós temos um presidente da República que, por sinal, não se preocupa com esse tema. Muito pelo contrário, temos visto aí o que ocorre com as comunidades originárias, com os nossos antepassados, o que ocorre com a floresta amazônica e com um tema sensível que é o meio ambiente. Nós nem cogitamos essa possibilidade. O movimento sindical, os movimentos sociais entendem que nós temos condições reais de mudar o comando desse país, de aumentar a nossa correlação de forças dentro do Congresso Nacional e vai ser muito necessário que nós nos envolvamos ainda mais nisso. Até porque, aqui voltando a esse tema central, nós temos hoje essa grande empresa que é a Petrobras, ela sendo utilizada apenas para gerar dividendos para acionistas, para dar um maior retorno para os acionistas. A exemplo do que ocorreu no ano passado, 2021, quando ela teve um lucro líquido de 106 bilhões de reais e transferiu via dividendos para acionistas 101 bilhões de reais. Nós tivemos nesse ano, primeiro trimestre agora de 2022, a Petrobras tendo um lucro líquido de 44 bilhões de reais e transferindo para acionistas 48 bilhões de reais. Óbvio que se a Petrobras ela não cumprisse esse papel de serviçal do mercado financeiro, ela poderia muito bem estar utilizando essa gigantesca possibilidade de geração de caixa que ela tem para investir na transição energética. Essa é a diferença que o governo Lula ele pode fazer no novo governo popular, democrático, desenvolvimentista, que, por sinal, ele já tem sinalizado em diversas entrevistas e, sem dúvida alguma, as empresas estatais desse setor, Petrobras, Eletrobras, serão fundamentais para termos essa transição energética aqui no Brasil e de forma justa, bem negociada e discutida com aqueles e aquelas que são mais impactados.